Oi, gente, meu nome é Maimara, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje o vídeo vai ser diferente. Eu vou falar pra vocês a minha tese se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Então vamos lá. E antes, como sempre, vamos aos recadinhos. Se vocês forem comprar qualquer coisa pela Amazon, compre pelo meu link, que não muda nada pra vocês e me dá uma pequena porcentagem. Se vocês forem pagar também pela primeira vez no Recarga Pay ou no PicPay, utilizem o meu código que vocês ganham R$10 de desconto no primeiro pagamento. Além disso, não se esqueçam de ir lá me seguir no perfil de livros. Lá eu posto sempre as resenhas muito antes do que eu posto aqui, por ser menos trabalhoso. E também eu posto todas as resenhas por lá. Aqui eu tento trazer as resenhas mais polêmicas ou as que me agradam mais. Por lá eu sempre vou estar postando todas elas, eu gostando ou não, e vocês vão saber a minha opinião completa sobre elas. E também eu posto muita coisa nos stories pra gente interagir. Inclusive, gente, hoje, dia 13 de maio, que eu estou postando esse vídeo, vai estar saindo um sorteio lá no perfil de livros. Então é mais um motivo ainda pra você ir lá me seguir e acompanhar tudo que tem por lá, porque lá sempre tá tendo muitas novidades. Além disso, também sigam o perfil Amor por Gêneros, que é da leitura coletiva. A gente começou no mês de março, nós já estamos, deixa eu ver, março, abril, maio, nós estamos no 3º mês de leitura. Cada mês a gente lê um gênero diferente. Nesse mês de maio a gente está lendo thriller psicológico, já estamos quase chegando aí na metade do livro, então vai lá seguir e tenta participar da votação ou então da leitura do mês de junho em diante para você conhecer vários gêneros literários junto com a gente. Então deu de enrolação e vamos logo pro vídeo. Então, gente, o livro que eu li, a edição que eu li, o Machado de Assis, Dom Casmurro, foi essa aqui, tá? Se vocês quiserem ver mais sobre essa edição e também saber sobre a resenha desse livro, sobre o que fala exatamente, como que é dada a história, sobre a leitura em si, a escrita do autor, sobre essa questão do livro, tá? A resenha mesmo, assistam o último vídeo aqui do canal, sem ser este, que nele eu fiz a resenha desse livro. O vídeo de hoje vai ser especificamente a questão de Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Bom, gente, primeiro de tudo, eu sou da seguinte opinião: esse livro foi escrito já com essa intenção do autor. Eu não sei nem se o próprio autor sabia se ela traiu ou não, eu não sei se ele já tinha decidido na cabeça dele ou não, mas a questão é, a obra inteira foi escrita justamente para deixar as pessoas com essa dúvida. A gente pode conseguir tanto provas de que Capitu traiu, como provas de que Capitu não traiu, ok? Ao longo de toda a história, ao longo de todo o livro, a gente vai ter as duas partes, tá? Provas para os dois lados. Então, na minha opinião, eu acho que tanto quem fala que traiu como quem fala que não traiu está correto. Inclusive, enquanto eu li o livro, eu não tinha me decidido se traiu ou não, porque, como eu disse, tinha evidências para os dois lados, então eu não tinha conseguido decidir. Depois de ler o livro, eu conversei com várias pessoas que já tinham lido o livro, e elas falavam a opinião delas, e eu me falando o porquê, eu ia contra-argumentando, eu fui conversando com essas pessoas, e fui vendo a opinião das pessoas, o porquê que elas tinham essa opinião, né? Qual que era a prova que elas tinham, que elas se baseavam para ter essa opinião. E daí eu fui meio que montando os meus contra-argumentos para debater com as pessoas. E através de eu montar esses argumentos, eu fui percebendo qual era a minha opinião. Eu fui percebendo para que lado que eu tava cedendo mais. Eu cheguei até sentar, eu fiz uma lista com evidências a favor da Capitu, com evidências contra a Capitu, e eu fiz várias coisas, eu fui uma excluindo a outra e eu fui tentando ver o que fazia mais sentido pra mim. Então, gente, pra deixar bem claro, eu acho que todas as pessoas que falam que não ou que sim estão corretas. O livro foi escrito com a intenção justamente de dividir as opiniões, tem evidências para os dois lados. O que eu vou falar aqui é, no final das contas, na junção de tudo, levando em consideração todas as coisas, para que lado que eu pendi mais. Isso não significa que a opinião contrária minha esteja incorreta, ok? Gente, mais um detalhe, tá? Enquanto eu li o livro, eu percebi o quê? Que o Bentinho, ele era muito coerente com as coisas que ele narrava. Então eu percebi que os fatos que ele dizia normalmente eram corretos. E por quê? Porque ele falava coisas vergonhosas, coisas tristes, coisas felizes, coisas boas, coisas ruins. E eu percebi que ele era, sim, fiel quando ele narrava algum fato. Mas uma coisa que muitas pessoas
levam como prova de que Capitu não traiu é que a narrativa inteira é do Bentinho. É o lado dele que a gente vê, são os pensamentos dele que a gente vê, é a percepção e a impressão dele que a gente vê. Então, eu decidi, para tirar a minha opinião, não levar em conta nada do que ele fala. Eu achei que, eu tive a impressão que ela olhou de tal forma, eu acredito que, na minha opinião, então nada do que ele falou que ele achava, que ele viu, que ele gostou, que ele teve a impressão, que ele isso, que ele aquilo, eu não levei como evidência para poder tirar as minhas conclusões. Eu levei como evidência, como verdadeira, apenas aquilo que ele narrou. Ah, porque fulana falou A, B, C, daí ciclano respondeu tarará, tarará, tarará. Então eu levei os fatos que ele narrou como evidência, mas não as percepções que ele teve, tá bom? Gente, só um adendo aqui, deixa eu me desculpar pela minha voz, porque eu estou rouca, tipo, muito rouca. Eu peguei sereno aí final de semana e agora eu tô gravando esse vídeo no começo da semana, então eu tô bem rouquinha e eu tô achando que minha voz vai ficar pior ainda do que tá, ainda mais eu gravando aqui o vídeo e falando um monte com vocês. Mas eu acho que dá pra me entender, relevem a minha voz rouca que tá tudo certo. E vamos lá, minha resposta então. Na minha opinião, a Capitu traiu sim, gente. Como eu disse pra vocês, eu tentei ser o mais impessoal possível. Tinha questões que mostravam que ela não traiu, mas na minha opinião o que predominou mais foram as evidências de que a Capitu traiu, tá? Eu levei muito em conta, galera, essas narrativas do autor, tá? Não as percepções dele, justamente porque eu não queria ser injusta, só que eu também levei muito em conta a época em que essa história se passou, a época em que essa história aconteceu. Porque se fosse nos dias de hoje, talvez eu dissesse que ela não traiu, talvez várias coisas ali que o autor que o protagonista narrou fossem normais, mas ao meu ver, naquela época, esse tipo de coisa não era normal. Então, pra mim, virou uma evidência da traição da Capitu. Então, vamos lá. Uma coisa que muitas pessoas falam, primeiro, de que ela não traiu, é o fato de ser narrado pelo Bentinho, como eu disse pra vocês. Eu não estou levando as percepções dele em conta, eu tô levando só o que ele narrou em conta. Além disso, também, muitas pessoas falam assim, uma coisa muito forte que falam que ela traiu é porque o filho deles, né, ele parecia muito com o Escobar. E toda essa impressão, essa semelhança deles foi tirada da cabeça do Bentinho, foi da imaginação dele. Gente, não, tá? Muitas das pessoas que eu conversei, que eu debati sobre o assunto, elas tinham lido o livro fazia algum tempo e eu tinha acabado de ler o livro, então a minha memória estava um pouquinho mais fresca e eu consegui argumentar muito bem com essas pessoas. Não foi o Bentinho que citou essa questão dele ser parecido, tá? Foi a Capitu quem começou a citar isso. Ela, no começo, falou, nossa, ele fica imitando o Escobar, ele fica fazendo as coisas igual ao Escobar, ele fica imitando, ele fica com os trejeitos do Escobar. Então ela ficou falando primeiro que a criança ficava imitando o Escobar. E depois de algum tempo ela começou a citar o fato de que a criança tá ficando muito parecida. Nossa, ele tá ficando muito parecido com o Escobar. Fisicamente também, se não bastasse ele imitar isso e aquilo. Então ela começou a dar evidência pra isso, inclusive depois no final do livro, quando o Bentinho coloca a Capitu na parede e fala que ele não é o pai da criança, ela fala, eu já sei o porquê disso, pela incrível semelhança entre nosso filho e o finado, porque o Escobar morreu, né, quando teve essa discussão. Então, ela não fala assim, pela coincidência, por isso, por aquilo, ela fala pela incrível semelhança entre nosso filho e o finado. Então ela admite essa semelhança. Então, gente, eu não concordo com as pessoas que falam, foi da cabeça do Bentinho. Não foi, porque tem diversas falas que a própria Capitu traz essa questão do filho dele ser muito parecido com o Escobar. Então ela mesma afirma essa questão. E pode ser que seja parecida, por coincidência? Pode, gente, pode sim, tá? Isso aí, na minha opinião, não é prova tão relevante assim, porque a própria Capitu era muito parecida com a mãe da Sancha, que é uma amiga dela. A Capitu é idêntica à mãe da Sancha. Então, pode ser sim que as pessoas sejam parecidas, sem necessariamente ter algum grau de parentesco. Mas falar que é da imaginação do Bentinho que o filho deles é parecido é um equívoco, porque a própria Capitu fala que eles são sim parecidos. Outras duas coisas que me fazem pensar muito que ela traiu é o fato de que o Escobar e a Sancha, que eram um casal, tinham tido uma filha,
E o Bentinho e a Capitu passaram muito tempo tentando, eles passaram anos tentando e eles não conseguiram ter nenhum filho. E depois de um tempo, do nada, a Capitu engravidou e depois disso nunca mais eles tiveram filho novamente. Foi aquele único filho e que era cuspido e escarrado, o Escobar. E, inclusive, depois que a Capitu faleceu, que o Bentinho separou da Capitu, ele teve diversos relacionamentos com outras pessoas, acabou virando aí um homem da vida. E ele teve diversos relacionamentos, em nenhum momento ele engravidou nenhuma mulher. Então isso me faz acreditar que talvez ele fosse estéril. E porque ele demorou muito pra ter filho, ele e a Capitu, e depois eles nunca mais tiveram outro filho. E quando ele tava solteiro também se relacionando com várias outras mulheres, ele nunca chegou a engravidar ninguém. Além disso também, gente, tem o fato de que o Bentinho pegou o Escobar saindo da casa dele, sozinho com a Capitu, e eles alegaram que é porque a Capitu tinha economizado 10, não sei 10 o que naquela época, se era 10 reais, alguma coisa assim, e que ela tava querendo investir pra surpreender ele, isso e aquilo. Gente, vamos deixar claro uma coisa, naquela época as mulheres não tinham autonomia, naquela época as mulheres não investiam, naquela época as mulheres não economizavam, naquela época as mulheres não decidiam, e naquela época as mulheres não surpreendiam em nada relacionado a dinheiro. Aquela época era uma época extremamente machista, era o homem que predominava, era o homem que mandava. Então chegar e falar que a Capitu ia investir um dinheiro, que ela ia entrar em algum negócio, que ela isso e aquilo, ao meu ver não tem muita coerência com a época, entende? Ao meu ver foi só uma desculpa ali de última hora que eles usaram pra poder dizer o porquê que o Escobar tava saindo às escondidas da casa ali do Bentinho e da Capitu. Porque pra mim não faz sentido a desculpa que eles deram. Naquela época não tinha essa história de mulher investir e mulher lidar com dinheiro. Então foi uma desculpa que eles inventaram ali de última hora pra justificar essas visitas do Escobar e justificar esse dia que ele tava saindo escondido da casa do Bentinho. Além disso também muitas pessoas alegam que a Capitu, quando ela era mais novinha, ela era extremamente perspicaz e ela era até manipuladora, inteligente. Depois que ela se casou, ela virou outra pessoa, extremamente submissa, quieta. E as pessoas falam que isso é por conta dos ciúmes do Bentinho, que ela acabou se tornando outra pessoa. Então, se ele era muito ciumento, automaticamente as pessoas acreditam que toda essa história ele criou na cabeça dele pelos ciúmes dele. É possível, gente? É extremamente possível que por conta dos ciúmes dele ele tenha criado essas coisas. Mas, ao meu ver também, não necessariamente ela ficou assim por conta dos ciúmes dele. Pode ter sido outras coisas, ela simplesmente amadureceu, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe. Muitas coisas aconteceram na vida dela que pode ter feito ela ficar dessa forma. Mas pode sim ter sido por conta dos ciúmes dele. Só que, ao meu ver, ela ter mudado essa personalidade dela não leva a entender que ela... que mais a entender que foi a imaginação dele. Me leva a entender que é mais um motivo para ela ter traído. Por quê? No começo da narração fala que o Escobar traiu a Sancha com uma artista, com uma mulher de teatro, com uma atriz, né? E depois a Sancha não foi atrás, etc. Então, o caráter do Escobar já é duvidoso porque ele já tinha traído sua mulher diversas vezes, então não seria problema para ele trair mais uma vez. Então, do Escobar, tudo é possível. Em relação a Capitu, em diversos momentos o Bentinho narra que o Escobar elogiava a Capitu, foi a ideia dele mesmo o Bentinho sair lá do lugar que ele ia aprender para ser padre, etc. Então o Escobar também era manipulador, o Escobar também era dissimulado, identicamente a Capitu. Os dois tinham uma personalidade muito parecida e o Escobar elogiava muito a Capitu para o Bentinho. Então, para vocês terem ideia, o Escobar dava em cima até da mãe do Bentinho. Então, o Escobar realmente é bem duvidoso o caráter dele. E ele sendo dessa forma, a Capitu tendo ficado super reclusa, justamente por esse jeito do Bentinho, pelos ciúmes do Bentinho, chegar uma pessoa que era parecido com ela, que estava elogiando ela, exaltando ela, talvez é uma probabilidade muito grande dela ter caído nas tentações do Escobar e ter cedido e acabado se relacionando com ele em algum momento. Então, gente, esse é o meu ver, tá? Tem diversas outras situações. Tem sim muita coisa que fala que a Capitu não traiu, mas ao meu ver, de acordo com a época que se passou essa história e não levando em conta as percepções do Bentinho, ainda assim, eu acredito que a Capitu acabou traindo. Na minha opinião, são evidências mais fortes. E quem quiser conversar comigo sobre isso, me chama no direct, a gente conversa, a gente debate. Eu adoro conversar sobre livros polêmicos, é muito interessante. Ou então deixa seu comentário, sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, de curtir o vídeo e de acompanhar o canal aqui. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!